Atenção, minhas queridas, atenção. Antes da história, você está vendo essa maravilhosa panela elétrica que você está mostrando? Pois ela vai ser sorteada na sexta-feira que vem e poderá ser sua. Basta você se inscrever no canal, dar o seu like e acompanhar o vídeo até o fim. E se você for a sorteada, vai receber esse presentão em casa, sem nenhum custo. Tá afim? Então se inscreva no canal, dê o seu like, comente e acompanhe a história até o final. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, francamente, eu andava numa maré de azar tão feia que dava até medo. Sabe quando nada daquilo que você faz dá certo? Dava tudo errado. E pensar que o meu ano tinha começado tão bem, só que não demorou para desandar. Não tem aquele ditado, sorte no jogo, azar no amor? Ou vice-versa? No meu caso, era azar no jogo e azar no amor. Cheguei a pensar que alguém tinha colocado olho gordo em cima de mim. Porque não era possível. Tudo dava errado. Um dia, conversando com uma amiga sobre essa minha fase ruim, ela perguntou se eu não queria me benzer. Falou que, perto da casa dela, tinha uma senhora que fazia benzimentos e que era uma pessoa assim, mais do que isso, muito sensitiva. Pensei comigo mesmo, por que não? Pior que tá, não fica, né? Marcamos um dia e fomos então até a casa dessa mulher. E olha, que mulher bacana. Eu sempre tinha assim uma ideia dessas pessoas que benzem ou que jogam búzios, cartomantes, etc. Uma ideia assim meio, sabe, aquele medo? Mas era uma mulher tão bacana, uma mulher tão simpática, conversadeira. Não parou de conversar do começo ao fim. Me senti à vontade na presença dela. Segundo minha amiga tinha me contado, muita gente ia se benzer com ela, por conta de algum problema de saúde ou de dinheiro. Diz que as mães também levavam as crianças por causa de quebrantes, enfim. Ela benzia e fazia oração para todos os tipos de coisa. Antes de me benzer, ela ficou conversando comigo, puxando um assunto, puxando outro. Quis saber o que eu estava sentindo, que mal que estava me afligindo. Até que no fim me benzeu, fez uma oração, e quando eu pensei que já ia me liberar, para que eu fosse embora, eis que ela fez uma coisa que me deixou de cara. Colocou a mão assim na minha barriga, ficou olhando assim nos meus olhos, bem séria, aí sorriu e falou. E olha, eu não posso dizer em palavras o susto que eu levei quando ela disse aquelas palavras. Pode aquietar teu coração, viu, filha? Vai ficar tudo bem com você, viu? Com você e com o teu bebê também. Repito, levei um susto. Pensei comigo, bebê? Ué, do que essa louca tá falando? Até esbocei um sorrisinho assim de espanto. Aí falei pra ela, bebê, olha, eu acho que a senhora tá enganada. Eu não tô esperando bebê. Aliás, nem tem como, né? Faz tempo que eu não tenho namorado, que eu não me relaciono com ninguém. A pessoa que eu quero não me quer. Na verdade, nem olha pra mim. Pensei que ela fosse me dar alguma explicação, só que ela não falou nada. Só sorriu. Não fez nenhum comentário. Mais do que pensar que ela estivesse enganada, achei até, juro, que ela fosse meio louca. Bebê, onde já se viu? Além de fazer algum tempo que eu não tinha relacionamento com ninguém, meses a fio, nem estava nos meus planos ser mãe tão cedo. E tinha aquele detalhe, né? Eu gostava de um cara no trabalho que só me esnobava. Era do jeitinho que eu falei pra ela. Ele nem dava bola pra mim. Aliás, eu tinha dito a mim mesma que se não fosse com ele, eu não iria me envolver com outro cara. Pelo menos não tão cedo.
Ele sabia que eu gostava dele. Só que não dava a mínima. Sabe, aquele convencimento? A pessoa quando sabe que tem a outra na mão, esnoba. E era o que ele fazia. Agora beber sinceramente não tinha como. Além de tudo, eu era muito nova. Tinha só 24 anos. Tinha muita coisa para viver antes de assumir um compromisso tão sério que era ter um filho. Eu, inclusive, aproveitei a deixa e reforcei o que ela tinha dito. Que eu sempre havia tido muito azar no amor. Que a pessoa que eu queria não estava nem aí para mim. Talvez porque fosse uma garota exigente demais, sei lá. Ela ficou ali me ouvindo, né, atenta, sem tirar aquele sorrisinho dos lábios. Até que pelas tantas falou. Por que você procura tão longe? O que talvez esteja tão perto de você? Olha, foi mais uma coisa que eu ouvi, mas que eu não entendi. Perto de mim? Mas o que será que estava tão perto de mim, que eu estava procurando longe? Será que ela estava se referindo a amor, a namorado? Sei lá. Só sei que saí daquela casa com uma boa impressão pela simpatia daquela senhora, mas ao mesmo tempo achando que ela era meio doida. Foi mais uma coisa que eu fiquei sem entender. O que será que ela estava querendo dizer com aquilo? Imagina como ficou a minha cabeça quando eu saí daquele lugar. Comentei com a minha amiga e ela só balançou a cabeça, assim como se não tivesse entendido também. Juro. Achei que a mulher fosse ou era ou estava ficando louca. Segundo a Cláudia, minha amiga, além de ser benzedeira, ela também sentia certas coisas. Era sensitiva. Quer sinceridade? Não botei muita fé. Principalmente daquelas coisas que ela me falou. Fiquei naquela de esperar para ver o que ia acontecer. Aquela história do bebezinho, por exemplo. E que tudo ia ficar bem comigo e com o meu bebê não saiu mais da minha cabeça. De onde que aquela mulher tinha tirado uma história daquelas? E também tinha outra coisa que ela falou no final. Por que eu procurava longe aquilo que talvez estivesse perto? Enfim, como não consegui encontrar resposta, acabei tirando aquela história da cabeça. Os dias passaram, até que no domingo, o Daniel apareceu em casa procurando o meu irmão. Eu não ia muito com a cara desse rapaz. Na verdade, não ia nada. Ele era o melhor amigo do meu irmão, mas pensa num cara chato. Não podia me ver, que já se aproximava, todo meloso, me falando um monte de coisas assim, nada a ver. Ele já tinha me chamado para sair umas 2 ou 3 vezes, e em todas elas eu lhe dei um fora. Não sei explicar, mas eu não ia com a cara dele. E também detestava quando ele vinha pro meu lado e ficava puxando conversa, fazendo elogios. Cheguei a pensar naquela senhora que me falou aquela frase. Por que é que eu procurava longe aquilo que talvez estivesse perto? Quase ri em pensamento. Cheguei a comentar comigo mesma. Perto de mim só tem esse trouxa aqui. Esse cara chato, desagradável. Ele já tinha ficado com uma prima minha e com uma amiga minha também. Não sei, talvez fosse por isso que ele não me descia. Para mim, não passava de um mulherengo. Puxa vida, convenhamos. O cara já tinha ficado com a minha prima e com a minha amiga e ainda tinha coragem de me chamar para sair. Quem que ele pensava que eu fosse? Ele simplesmente não me descia. Meu irmão dizia que ele gostava de mim, que eu devia ser mais tolerante com ele. Mas eu já tinha pedido várias vezes para ele conversar lá com o seu amigo e pedisse para ele se tocar e parar de me importunar. Até porque ele não era o tipo de cara que eu sonhava para mim. Aliás, eu gostava de homens muito diferentes dele. De mais a mais, como já contei, eu era muito afim de um colega de trabalho. Ele sim, era tudo o que eu sonhava para mim. Apesar de que ele só me esnobava. Um sábado, inclusive, esse amigo do meu irmão
apareceu em casa para falar com ele. E, para minha surpresa, trouxe uma flor bem bonita assim, no vaso, para me dar. Era uma orquídea bem linda, colorida. Não vou negar que eu gostei, mas gostei da flor. Tinha sido o Dia da Mulher, na semana anterior, e ele falou que tinha comprado para me dar, mas que acabou não conseguindo me trazer no dia correto. Sabe, eu até gostei daquele gesto, só que ele acabou estragando tudo 1 segundo depois. Então, Silvana, aproveitando o momento, você não está a fim de sair comigo hoje? Olha, talvez eu tenha sido dura demais com ele. Mas é como eu já disse, eu não gostava do cara. Ele me deu a flor, mas em seguida já veio com aquela conversa de conquistador barato. Não me perguntem por quê, mas por essas e outras, realmente não havia sintonia entre nós. Na minha concepção, ele era paquerador demais, dava em cima de todo mundo. E quem sabe até esse fosse o motivo principal, eu não só recusei o convite, como também devolvi a flor. Desculpa, mas eu não posso aceitar. Coitado. Ficou com uma cara. Pegou a flor de volta, assim, mas... Enfim, o tempo passou e aí aconteceu que no dia do meu aniversário, fizeram uma festinha surpresa para mim ali em casa. Juro que eu nem imaginava. E para minha surpresa maior, o Daniel contratou um daqueles carros de som, de mensagens, e fez uma homenagem para mim. Olha, não sei se eu fiquei feliz ou constrangida. É claro que eu não vou lembrar das palavras que ele usou através daquele microfone, mas ele praticamente se declarou para mim diante de todas aquelas pessoas. E não só diante das pessoas que estavam ali, mas diante também dos vizinhos. Porque mesmo quem não precisasse sair de casa, ouvia, né? Aquele som alto e a declaração que ele acabou fazendo para mim. Não vou dizer que não gostei, mas, repito, fiquei com tanta vergonha. Pois então, e tudo ali no meio da rua, na frente de casa. Detalhe, ele me deu novamente aquela mesma flor que eu tinha recusado naquela outra ocasião. Não exatamente aquela, mas uma flor exatamente igual. Olha, além do constrangimento, além do, da vergonha que eu senti, principalmente dos vizinhos, né? Não vou esconder que também me senti de uma certa forma tocada pelo gesto e pelas suas palavras. Ele dizendo que eu era uma garota muito especial, muito importante para a vida dele, que ele tinha sempre um lugarzinho reservado para mim no seu coração, e depois ainda veio me dar os parabéns e me entregar flor. Olhando nos meus olhos, lembro que ele falou: você lembra daquela flor que eu te passei aquele dia? Lembra da flor que eu te dei e você a rejeitou? Dessa vez aceite, por favor. É com tanto carinho que eu estou te dando. Eu queria que você soubesse que eu gosto muito de você, Silvana. Tudo o que eu falei naquele microfone é verdade. Pena que você não me dá uma chance, né? Não quer nada comigo. Sabe o que foi que eu pensei na mesma hora? No cara de quem eu gostava, lá no meu serviço. Incrível, né? Eu lamentava que ele fizesse comigo aquilo que ele fazia, me esnobasse daquele modo. Mas de uma certa forma, eu também fazia a mesma coisa com aquele que dizia que gostava de mim. Sabe, essa vida é tão... parece um espelho, né? Só que apesar de ter me sentido tocada pelo gesto dele, pelas palavras, mais uma vez me fiz de durona. Só que depois a gente ali na festinha, eu comecei a lembrar das coisas que ele tinha dito, e mais do que isso, lembrei das palavras daquela benzedeira. Daquela pergunta principalmente que ela tinha me feito no final. Por que você procura tão longe o que talvez esteja tão perto? Sabe quando te dá aquele estalo?
Fiquei me perguntando, será? Até meu coração bateu mais forte naquela hora. Minha amiga tinha dito que, além de ser benzedeira, aquela senhora sentia as coisas, sabe? Coisa que os outros não sentem. Ela sentia, só de tocar na pessoa. Será que ela adivinhava o futuro também? Foi o que eu fiquei ali me perguntando. Lembrei dela e fiquei ali em pensamento, me reportando aquela tarde e me perguntando se aquilo que ele tinha dito tinha alguma coisa a ver com o que aquela mulher tinha falado. Por que você procura tão longe o que talvez esteja tão perto? Será que ele estava se referindo a ele? Fiquei ali disfarçadamente, reparando no seu jeito, no seu modo de me olhar, de sorrir. Ele não era um cara feio, se bem que também não era muito bonito. O que mais me incomodava, na verdade, nele não era a aparência. Era saber que ele já tinha ficado com a minha prima e com a minha amiga. Ou seja, praticamente dava em cima de todas as meninas que encontrava. Eu nunca gostei de homem assim. E talvez por isso eu tivesse aquela antipatia por ele. Só que vai entender, né? De repente, eu ali prestando atenção nele, reparando nos detalhes, nos gestos, fiquei imaginando um monte de coisas, até que, para resumir, no final da festa, assim que o pessoal começou a ir embora, ele também veio se despedir. Mas aí eu pedi que ele ficasse mais um pouco, porque eu queria conversar com ele. Os olhos desse homem brilharam na mesma hora. Sabe aquele clarão de esperança no olho da pessoa? Ali na frente de casa, encostado no muro, tinha um banquinho feito pelo meu pai, bem debaixo de uma árvore. E ficamos sentados ali. Eu falei que tinha adorado as coisas que ele falou sobre mim no microfone do carro de som. E ainda acrescentei: você quer saber? Eu nunca te levei muito a sério. Sabe, sei lá, o teu jeito. Não imaginava que você gostasse tanto assim de mim. Quer dizer, se é que você falou a sério, né? Mas é claro que eu falei a sério, Silvana. Meu Deus, será que depois de tudo você não acredita em mim? Eu sou louco por você. Todo mundo sabe. Eu sou apaixonado por você. Só você que não sabe ou não percebe. Ou sei lá, não quer acreditar. Não sei explicar, mas eu acho que o meu coração foi amolecendo, porque ele falava e tinha um jeito assim tão sincero de dizer aquelas coisas, até que inevitavelmente eu jamais poderia imaginar que aquilo pudesse acontecer. Principalmente porque, repito, eu não gostava dele, mas de repente o beijo aconteceu. Nós dois sentados ali naquele banco, debaixo daquela árvore, batia um ventinho assim tão gostoso. E ele se aproximou e eu senti assim o seu perfume. E aí fechei os olhos e aconteceu o beijo. Ele ainda falou outras coisas depois. E sabe, eu não imaginei que aquele beijo fosse mexer tanto comigo. E foi um beijo assim tão diferente daquilo que eu poderia imaginar, porque ele foi tão carinhoso. Me beijou assim com tanta ternura, com tanta paixão, sem ser afoito, sem tentar avançar ao final. Confesso que me surpreendi. E deu para sentir que havia alguma coisa forte entre nós, assim, física. Sabe quando parece que tem sintonia? Trocamos mais alguns beijos. Aí eu falei que estava tarde, que era melhor ele ir embora, até porque eu precisava entrar. Mas sabe, adormeci pensando em tudo o que tinha acontecido. E também lembrando, uma vez atrás da outra, das palavras daquela benzedeira. E me perguntando, será, meu Deus, aquilo que essa mulher falou
Será que tinha a ver com o Daniel? Mas como? Ela nem o conhecia. Em nenhum momento eu toquei no nome dele com ela. O fato é que, nos dias seguintes, ficamos juntos de novo. Ele me levou para passear e a gente passou um dia tão gostoso, como há muito tempo eu não passava. Eu não imaginava que fosse me sentir tão bem na companhia de um cara que, sinceramente, eu detestava. O coração da gente é tão esquisito, né? Justo ele, para quem eu sempre torci o nariz. Para surpresa de todos, para surpresa de todo mundo que nos conhecia e que me conhecia principalmente, começamos a namorar. Incrível. E ele foi se mostrando uma pessoa assim, tão diferente daquela que eu imaginava. Quando estávamos juntos, ele era tão carinhoso comigo e romântico, sem dizer que me respeitava acima de tudo. Nunca tentou avançar o sinal. Como também nunca fez uma coisa que eu sempre odiei. Sabe aquela mania que homem tem? Tá com você, mas te passa uma menina bonita, já torce o pescoço? Ele nunca fez isso quando estava comigo. Parecia até que, como ele mesmo falava, só tinha olhos para mim. De modo que aquela imagem de paquerador, de mulherengo que eu tinha dele, foi aos poucos se dissipando no ar. Assim que a gente começou a se conhecer melhor e que ele foi demonstrando através de seus gestos que não era tudo aquilo que eu pensava. Pelo contrário, ele foi se mostrando mais apaixonado a cada dia que passava. Às vezes eu chegava até a me beliscar, porque sabe quando você não acredita que uma pessoa mude tanto assim no teu conceito de uma hora para outra? E tudo isso aos poucos foi mexendo comigo, me conquistando, me deixando mais encantado. Algo que eu nem mesmo sabia o que era, um sentimento que eu não tinha dado o nome ainda. Só sei que estava me fazendo muito bem. Olha, eu diria até que estava mudando a minha vida para melhor. Aquele namoro com aquele cara, sabe, que não vou dizer que eu odiava, mas não gostava. Enquanto isso, um dia eu parei para pensar naquele outro lá da empresa, por exemplo, de quem eu estava muito afim, porque eu tinha uma queda e fazia tanto tempo, mas que nunca tinha me dado bola. E aí eu comecei a perceber que nem nele eu estava pensando mais. Sua imagem tinha meio que sumido assim da minha lembrança, desde que eu comecei a namorar com o Daniel. Vai entender, né? Coisas que acontecem com a gente. Do modo mais surpreendente possível, acabei me apaixonando. Até porque, repito, ele se mostrou uma pessoa completamente diferente daquela que eu imaginava. Até que depois de 7 meses de namoro, aconteceu uma coisa que eu sinceramente não esperava. Aliás, ninguém esperava. Mas que não foi uma coisa ruim. Pelo contrário, quer dizer, depois do susto, né? Descobri que estava grávida. Repito, na hora, foi um susto, um baque. Até porque, repito o que já falei, eu me achava tão novinha para ser mãe. Mas tudo aconteceu assim num momento tão bonito da minha vida, em que eu e o Daniel, a gente estava se dando tão bem, de um jeito que eu nunca tinha imaginado que pudesse acontecer. Sabe, coisa incrível. Quando contei para ele também ficou feliz demais. Parecia um menino. Saiu contando para todo mundo que ia ser pai. Só que acabei tendo um problema quando entrei no 4º mês de gravidez. Precisei, inclusive, ser internada. Passei dias no hospital. E olha, foi por um milagre que não perdi meu filho. Aliás, depois eu soube
que até eu mesma corri risco de morrer. Repito, foi um milagre. E sabe, depois que recebi alta, que fui para casa, comecei a pensar em tudo e, mais uma vez, lembrei daquela benzedeira. Ela colocando a mão na minha barriga, me olhando assim, com aquela ternura, e dizendo aquelas palavras. Aquieta teu coração, minha filha, que vai ficar tudo bem com você e com o seu bebê. Será, meu Deus, que ela sabia antes de acontecer? Assim como também sabia que eu e o Daniel íamos ficar juntos? E será que quando colocou a mão na minha barriga, já estava me abençoando com antecedência, porque sabia de tudo que eu ia passar? Tem gente que não acredita nesse tipo de coisa. Na verdade, nem eu mesma nunca acreditei nesses milagres, assim, de gente que lê o pensamento da outra, ou que adivinha o que vai acontecer, ou que só de tocar na pessoa tem sensações e não sei o que mais. Nunca acreditei. Só que, depois de tudo que eu passei, de tudo que aconteceu, o que mais que eu posso pensar? Estamos juntos até hoje, eu e o Daniel. Mais unidos e mais apaixonados do que nunca. Nossa filhinha, graças a Deus, nasceu saudável e linda. Linda de morrer. No tempo certo. Parecendo uma bonequinha. Foi o melhor presente que a vida poderia me dar. E por falar em presente, aquela orquídea que o Daniel me deu no dia do meu aniversário, que já tinha me dado, aliás, numa outra ocasião, mas que eu, arrogante, recusei, acabei plantando assim, num vasinho, maior ali, no fundo do quintal de casa, e ela continua linda, viçosa, colorida, como se fosse o símbolo da nossa união. Como se fosse a representação perfeita do nosso amor. E na próxima quarta-feira, 11 de maio, 15 horas, não perca. Como ela não tinha mandado nada, absolutamente nada, eu resolvi ir à sua casa. Quando cheguei, estava tudo fechado. Achei estranho. Fiquei me perguntando se ela ainda estaria dormindo, apesar de já ser quase 10 horas da manhã. Bati na porta, mas ninguém atendeu. Aliás, notei que as janelas estavam com as grades, e ela só colocava as grades quando subia para Curitiba. Me deu um gelo na espinha naquela hora. Será que ela tinha ido embora, voltado para Curitiba, sem me dizer nada? Bati na porta mais uma vez, chamei um monte e nada. Nenhuma resposta, nenhum sinal. Até que meu celular apitou, fazendo o meu coração disparar, porque vi que era uma mensagem dela. E o meu coração bateu ainda mais forte quando comecei a ler aquilo que estava escrito. Ela dizia que
Me falou que também era curitibana, que era professora e dava aula de geografia numa escola municipal. E que também adorava passar os finais de semana ali na praia. Sempre que era possível, ela dava um jeitinho. Por coincidência, assim como eu, ela também estava ali sozinha. O fato foi que eu adorei conhecer a Edna. Uma mulher tão bacana, tão encantadora. E mesmo correndo o risco de levar um não pela cara, resolvi lhe fazer um convite. Então, Edna, eu estava aqui pensando, já que você também está sozinha, o que você acha de comer um peixe frito comigo lá em casa? Ela ficou séria, assim, durante algum tempo, pensativa, até que se abriu um sorriso. Tá aí, por que não? Quer saber? Eu aceito. Só que já vou avisando, viu? Eu não sei fritar peixe, não. Muito menos limpar. Quando o Jorge voltava da pescaria, era sempre ele que lidava com tudo. Eu nem botava a mão. Só colaborava na parte de comer. Ela falou aquilo e riu. O fato é que a gente se deu tão bem. Quanto mais conversávamos, quanto mais a conhecia, quanto mais coisas sabia sobre ela, mais ela me parecia uma pessoa encantadora. Sem contar que era uma mulher vistosa. Eu era separado já fazia 3 anos. Aliás, um dos motivos que geraram a separação do meu casamento foi justamente a minha mulher me deixar com aquele meu gosto por pescarias. Porque, olha, não vou dizer que foi só isso, mas um bom motivo, um dos maiores talvez, foi exatamente esse. Reconheço que às vezes a deixava sozinha demais, principalmente final de semana. No fim, ela não suportou aquela vida e acabou indo embora. Claro, repito, não foi só por isso, né? Mas nem venha ao caso, fica relembrando. Em vez de comermos um peixe frito ali em casa, resolvemos almoçar num restaurante. Aliás, eu já estava planejando fazer isso naquele domingo. Então eu levei um lugarzinho assim que eu costumava ir de vez em quando. E ela adorou. Até caipirinha a gente tomou. Depois, combinamos de passar a tarde toda na beira do mar. Olha, eu nunca imaginei que fosse conhecer uma mulher tão encantadora. Não perca, é na próxima quarta-feira, 11 de maio, 15 horas, na íntegra, a emocionante história de Lúcio e Edna em mais uma edição de A Força do Amor.